Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, onde a gente começou com a história, da Marília, que tem uma loja de moda praia online. Ela fez os primeiros registros na aula anterior e nessa nós vamos continuar. Então, é como se a aula de hoje fosse uma continuação da história ali que a gente começou na aula passada, ok? E essa videoaula é destinada para os alunos que vão estar assistindo a aula de forma online, sendo que o conteúdo é semelhante ao que vai ser abordado na aula presencial, tá bom? Então, vamos lá. No dia 31 de março, o último dia do mês, tá? É como se Marília tivesse começado as atividades no dia 1º de março. E aí, no dia 31, Marília verificou quais os lançamentos contábeis que ela havia realizado lá nos razonetes, que é aquela conta T, aquele gráfico, melhor dizendo, em formato de T, onde temos o nome da conta e o débito e o crédito. Então, ela verificou quais foram os lançamentos que ela fez naquele gráfico e verificou o saldo final das contas, que eu vou mostrar para vocês como faz daqui a pouco. E aí ela verificou quanto tinha no total dos ativos, dos passivos, do PL, ok? Então vamos lá. Lembra que Marília tinha feito primeira situação na empresa da Marília, que é a Marimar. Ela investiu na abertura da sua empresa, no capital social, um valor de R$3.000. E aí a gente debitou o caixa em 3.000, você pode ver aí no razonete do caixa, no lado do ativo, e creditou 3.000 no lado do capital social do crédito, né? Depois, ela comprou estoque, ela foi numa loja online e comprou uns biquínis, uns maiôs, umas saídas de praia para poder revender. A compra total foi R$510 que ela pagou com um boleto à vista, né? E aí ela tirou esse dinheiro do caixa. Como ela tirou o dinheiro do caixa, o crédito diminui o ativo. Ela creditou o caixa em 510 e debitou uma conta chamada de adiantamento a fornecedor, dizendo que ela tinha o direito de receber essa mercadoria, porque ela tinha feito a compra, tinha feito o pagamento do boleto e agora ia ficar esperando a chegada da mercadoria na sua residência. Então, ela creditou o caixa e debitou essa conta de adiantamento ao fornecedor, que é um direito, o direito de receber a mercadoria que ela havia comprado e ela já pagou pela mercadoria. Por ser um direito, também é um ativo. Nós vimos também que depois as mercadorias chegaram, depois de uns dias as mercadorias chegaram. E aí o que foi que Marília fez? Ela percebeu que já não tinha mais o direito de receber a mercadoria, porque a mercadoria já havia sido recebida, e ela de fato agora tem o estoque de itens para revenda. E aí o que foi que ela fez? Ela creditou a conta de adiantamento a fornecedor, que é o direito que ela tinha de receber a mercadoria, e debitou os respectivos estoques, ou seja, ela debitou o estoque de biquíni, o de maiô e o de saída de praia com os valores das mercadorias, né? Então, o crédito saiu da conta de adiantamento a fornecedor e o débito em cada conta de estoque. Depois nós vimos que ela comprou também os itens para poder ornamentar as fotos, para poder tirar umas fotos bonitas, umas fotos atrativas, para postar no Instagram da sua loja virtual e assim chamar cliente. Ela comprou um tapete, comprou um arranjo de flores e comprou uma luz para dar uma iluminação mais interessante para as fotos. E ela comprou tudo isso num cartão de crédito que ela fez com o CNPJ da loja, da Marimar. Lembrando sempre que tudo que Marília está fazendo em nome da loja, ela não está fazendo para ela, mas para a loja. Ela faz essa separação do seu patrimônio com o patrimônio da Marimar. São duas pessoas distintas, uma física e uma jurídica. E aí, ao comprar esses itens no cartão de crédito,
ela debitou os ativos, né? A gente vê aqui o débito na luz de LED, no tapete, no arranjo de flores, ela debitou. E o crédito, ou seja, a origem, de onde saiu o recurso para comprar esses itens, saiu do cartão de crédito. Cartão de crédito é um passivo, é uma dívida, e ela creditou aqui, ó, duplicata a pagar ou cartão de crédito a pagar, tá bom? Aí o que foi que Marília fez? Marília viu que já estava no último dia do mês, já não ia mais fazer nada com relação a Marimar. Ela ainda ia começar a divulgar, ainda não vendeu nada, ela ainda ia começar a divulgar a sua loja, mas ela já deu o mês por encerrado. E aí ela fez o seguinte, nas contas de ativo, ela pegou os débitos, somou os débitos e diminuiu os créditos para verificar o saldo. Então, aqui no caixa, ela tem um débito de 3.000 e tem um crédito de 510. O saldo da conta, então, está aqui, ó, 2.490. Ela diminuiu 3.000 menos 510. Na conta de adiantamento a fornecedor, tem um débito de 510 menos um crédito de 510. Então, saldo zero. No estoque de biquíni, ela tem um débito de 126 e um crédito zero. Então, ela tem um saldo de 126. Mesma coisa com o estoque de maiô. Ela tem um débito de 144, nenhum crédito, então o saldo é 144. Com a saída de praia, com a luz de LED, com o tapete, com arranjo floral, é a mesma lógica. Já no lado do passivo, ela soma o crédito e diminui o débito. Ela tem um crédito de 150, tem um débito de zero, então o saldo é 150. E com patrimônio líquido, a mesma coisa que o passivo. Ela tem um crédito de 3.000, um débito zerado, então um saldo de 3.000. Então é assim que a gente faz o fechamento dos saldos das contas contábeis. No lado dos ativos, nós somamos os débitos e diminuímos os créditos. No lado do passivo, somamos os créditos, diminuímos os débitos. E do PL, a mesma coisa, tá bom? Mas não parou por aí. Ela se lembrou que, como microempreendedora individual, ela tem a obrigação de pagar o valor correspondente às atividades. Ela trabalhou um mês de março, certo? Então, a empresa dela funcionou, vamos dizer assim, no mês de março. Então, ela tem que pagar um imposto referente a esse mês de março. Ainda que ela pague apenas em abril, porque, por exemplo, no caso do microempreendedor individual, ele trabalha o mês de março, apura o imposto do mês de março, mas ele tem até o dia 20 de abril para fazer o pagamento. Só que o reconhecimento do imposto a pagar, ele deve fazer no mês de março, porque é referente às atividades de março. Para deixar mais claro esse exemplo, o salário que você que trabalha recebe no mês de fevereiro é referente às atividades que você realizou em janeiro. O salário que você recebe em março é referente às atividades que você realizou em fevereiro. É sempre assim. Mesma coisa no mês. Você trabalha o mês de março, reconhece que tem imposto referente ao mês de março, mas só faz o pagamento em abril. Só que em março você tem que reconhecer a existência desse imposto. Isso é o que a gente chama do regime de competência. Eu vou registrar as minhas despesas e as minhas receitas no mês em que elas ocorreram, independente de quando eu vou pagar ou receber esse valor. No caso do imposto, gera para a gente uma despesa. Primeiro, o que é despesa, professora? Despesa é quando a gente consome um serviço ou consome um bem, que geralmente a gente vai chamar de custo em alguns casos. Mas, a princípio, a despesa é quando a gente consome um serviço. Por exemplo, água, luz elétrica, são prestações de serviços. Quando chega a conta de água e a conta de luz, a gente reconhece a existência de uma despesa, porque a gente usufruiu desses serviços. Internet, você paga a internet para ter a prestação de serviço em sua casa. Quando você vai pagar o boleto da internet, você está pagando pela prestação daquele serviço, para você ter acesso àquele serviço.
No caso dos impostos, eles são considerados também serviços, no sentido de que você pagar os impostos dá a oportunidade de você ter a sua empresa funcionando, dá a oportunidade de você ter o seu negócio aberto, trabalhando. É como se fosse uma permissão do governo, né, para que você continue fomentando o comércio, o serviço, a indústria, mas você precisa pagar um imposto para sua empresa ter continuidade. É uma prestação de serviço, é uma autorização que o governo dá para que você possa ter o seu próprio negócio. Mas para isso você precisa pagar um imposto, e o imposto é uma despesa. Então as despesas estão ligadas geralmente a essa prestação de serviço, tá? Um serviço que você consumiu, um serviço que esteve à sua disposição e você teve a oportunidade de usufruir dele. Então, Marília, ela vai reconhecer que ela teve uma despesa com imposto nesse período, o imposto do MEI, do microempreendedor individual. Por quê? Porque ela abriu o seu negócio, ela teve a oportunidade de abrir a sua loja e de colocar ela para funcionar. Ainda que ela não tenha feito nenhuma venda, mas ela teve a oportunidade de vender, se ela tivesse começado a divulgar, por exemplo, o seu produto. Então, ela vai reconhecer essa despesa de acordo com o regime de competência. Ou seja, no final do mês de março, ela vai reconhecer o MEI referente ao mês de março, dizendo que trabalhou o mês de março e que por isso deve pagar essa contribuição, deve pagar esse imposto ao governo, certo? Mas ela só vai fazer o pagamento de fato em abril. Ela tem até 20 de abril para pagar. Mas, obedecendo ao regime de competência, ela vai fazer o registro agora, em março. Então, ela vai fazer o registro de R$ 61,60, que é a contribuição do microempreendedor individual para as empresas do ramo comercial. Depois, você pode pesquisar o valor do MEI para quem presta serviços, certo? E para quem é do ramo da indústria. Como eu vou fazer o lançamento contábil da despesa com MEI? Você vai ter um razonete de despesa no resultado, que é um grupo de contas separado do ativo, do passivo e do PL. Nós temos os ativos com os bens e direitos, nós temos os passivos com as obrigações e o PL com a parte que interessa aos sócios, que é o capital social e o lucro. Mas para chegar nesse lucro, eu preciso saber o resultado da minha empresa. Se foi um resultado positivo, foi lucro. Se foi um resultado negativo, foi um prejuízo. E aí eu vou abrir as contas de resultado, que são as contas de receita, que é quando entra dinheiro na minha empresa porque eu vendi mercadoria ou porque eu prestei algum serviço, e as despesas, que é quando eu consumi algum serviço. Quando eu quero reconhecer a despesa, ou seja, dizer que existiu uma despesa, eu vou lançar um débito. E aí eu vou ter um débito em despesa com MEI. E o crédito de MEI a pagar lá no passivo. Por que no passivo, professora? Porque você vai ficar com a obrigação de pagar esse valor no mês que vem. Você fica com essa dívida, vamos dizer assim. Então, quando você vai reconhecer uma despesa, no caso aqui a gente está reconhecendo a despesa com MEI, com microempreendedor individual, nós vamos debitar a despesa com MEI numa conta de resultado, que é uma conta extra, né? Não é ativo, não é passivo, não é PL, é uma conta extra que vai nos ajudar a entender se a empresa teve lucro ou prejuízo, e o lucro ou prejuízo que eu encontrar eu vou jogar no patrimônio líquido, tá? E o crédito no MEI a pagar no passivo, reconhecendo que eu fiquei com essa obrigação, certo? Então aqui, as contas de resultado, receitas e despesas, por enquanto a gente vai começar com essa única despesa, que é a despesa com MEI, elas vão ser transferidas depois para um razonete chamado apuração do resultado do exercício. E assim a gente vai saber se houve lucro ou prejuízo. De um lado, a gente vai colocar as despesas, e a gente teve a despesa com MEI de R$ 61,60. Do outro lado, nós vamos colocar as receitas, e a gente não teve nenhuma receita. A gente não faturou nada. Nenhum dos biquínis, nenhum dos maiôs, nenhuma das saídas de praia foram vendidas por Marília.
Então, a receita, zero. Quando eu tenho mais despesas do que receitas, eu tenho prejuízo. Quando eu tenho mais receitas do que despesas, eu tenho lucro. Nesse caso, eu só tive despesas, não tive nenhuma receita, então eu fiquei com um prejuízo. O prejuízo está aqui, ó, de R$ 61,60. Aí eu venho, não posso deixar essa conta do apuração do resultado do exercício OARE aberta, porque ela é apenas uma conta transitória, uma conta apenas para fazer um cálculozinho, para saber se eu tive lucro ou prejuízo. Eu tinha um valor no débito, aqui como vocês podem ver. Eu vou creditar para encerrar a conta, para ela ficar com saldo zero, e o valor dela eu vou transferir para a conta de prejuízo acumulado no meu patrimônio líquido. E vou lançar no débito, porque o débito diminui o patrimônio líquido da empresa e o prejuízo é algo ruim, é algo que diminui. Então, sempre que eu vou ter contas de receitas e despesas, eu tenho que colocar lá na apuração do resultado do exercício, fazer confrontar essas contas, ver se eu tive mais despesas do que receitas, tá? Se eu tive mais receitas, eu tive lucro. Se eu tive mais despesas, eu tive prejuízo. Se eu tive prejuízo, eu vou transferir esse valor do meu ARE para uma conta de prejuízo acumulado no débito, diminuindo o patrimônio líquido. Se eu tive lucro, eu vou transferir essa conta para uma conta de lucro acumulado também no PL, só que no crédito, aumentando o meu patrimônio líquido. E aí, eu vou fazer o fechamento da demonstração do resultado. É o primeiro demonstrativo que vocês vão fechar. Nós temos aqui receitas e despesas, lucro ou prejuízo. Tivemos 0 receitas, tivemos uma despesa de R$ 61,60, então tivemos um prejuízo de R$ 61,60. Vai ser aberto no CIGA um fórum, onde vocês vão ter que me dizer, será que Marília precisa desanimar porque houve esse prejuízo? O que é que vocês acham? Eu quero ouvir vocês, tá certo? E aqui nós temos o primeiro balanço patrimonial da empresa Marimar. Nós temos aqui o caixa, com o seu valor final, os estoques, cada um com seu valor final. Esses ativos são chamados ativos circulantes, que são os ativos de curto prazo. Já aqueles, luz de LED, o tapete, o arranjo que ela vai usar por mais de 12 meses, são os ativos não circulantes. Eles não estão aqui na empresa da Marília para serem revendidos, estão para serem utilizados na atividade normal dela, para ela divulgar o seu produto, enfim. E aqui cada um com seu valor. Do outro lado, temos os passivos, no caso, o MEI a pagar, que eu vou pagar já no mês seguinte, e a duplicata a pagar, que eu vou pagar em 2 vezes, ou seja, é de curto prazo, né? Então, é passivo circulante. Temos aqui no patrimônio líquido 3 mil no capital social e um prejuízo acumulado aqui de R$ 61,60, que vocês podem ver, tem um sinal de menos aqui dizendo que esse valor é negativo. Somando o total do ativo, eu tenho 3.150. E somando o passivo com o patrimônio líquido, nós também temos 3.150. E é assim que a gente tem que fechar o balanço. O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo com o patrimônio líquido. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, além de responder o fórum, que vai ser disponibilizado lá no CIGA, tá? Eu vou colocar lá para vocês. Eu quero que vocês façam também o reconhecimento do MEI a pagar na empresa que vocês criaram e fechem o balanço e a demonstração do resultado. Lembra que na aula passada vocês ficaram com a atividade de criar uma pequena empresa, né? Uma atividade como MEI. Agora está na hora de você fazer o fechamento, tá? Reconhecendo aí o MEI a pagar. Tá bom? Então é isso, espero que vocês estejam compreendendo e qualquer dúvida, estou à disposição, mandem mensagem para a gente poder solucionar.